Fala, galerinha do Pode Ler, beleza? Aqui quem fala é a Maria Fernanda, mais linda, perfeita e maravilhosa desse mundo todo. E eu estou aqui com a Clara, a Lira, a Gisele e a Júlia. Nós somos alunos do Colégio Piedade, do 9º ano, e estamos a falar do livro A Revolução dos Bichos, do autor George Orwell. Ele nasceu dia 25 de junho de 1903, na cidade de Martinhari, na Índia, e faleceu dia 21 de janeiro de 1950. Em Londres, no Reino Unido. Foi escrito em 1945 na editora La Fonte, com 160 páginas. O motivo da escrita, segundo o autor, a Revolução dos Bichos faz referência ao fato que se seguiram a Revolução Russa de 1917 e a era Stalina da União Soviética. O desejo de Orwell era denunciar a ditadura instaurada depois que Stalin subiu ao poder. Onde foi escrito o livro? A primeira publicação de Revolução dos Bichos, uma das maiores obras, das mais importantes do século XX, foi originada na Inglaterra em 17 de agosto de 1945, sob o nome de Animal Farm. A história do livro se passa em uma granja. Essa granja tinha o proprietário, Sr. Jones, e vários animais de espécies diferentes. O senhor proprietário da granja, ele bebia muito, e com o tempo começou a deixar os bichos de lado, parando de alimentá-los. Isso causou insatisfação por parte dos animais, muita insatisfação. E assim, com essa insatisfação, eles tramaram uma maneira de expulsar o Jones e ficar na liderança da granja. Uma noite, isso realmente aconteceu. Os animais partiram para cima de Jones e de seus homens até que se retirassem do local. Com a granja só para eles, o major porco mais inteligente e experiente do local assumiu o cargo-chefe e fazia reuniões toda madrugada, onde cantavam o hino Bichos da Inglaterra, para empoderar aqueles que tinham 4 patas e menosprezar os que andavam sobre 2. Tudo andava bem na granja, até que Major Porco morreu. Iniciou-se então uma disputa entre os 2 porcos mais inteligentes, sendo eles Napoleão e Bola de Neve. Essa disputa foi feita para ver quem assumiria a liderança daqui para frente. Já no dia da votação, Bola de Neve estava ganhando por conta das suas ideias revolucionárias para a granja. Napoleão, vendo que estava perdendo, mandou soltar os cachorros para cima de Bola de Neve, que logo foi expulso e parou de fazer parte da fazenda. Napoleão fazia os outros animais de escravos e levou a Revolução dos Bichos como uma forma de abusar dos demais para interesse próprio. A granja se disseminou com a matança daqueles que eram contra o Napoleão, e a ideia da revolução acabou se perdendo. Esse livro traz de maneira clara e objetiva uma crítica ao totalitarismo, apresentando as dificuldades vivenciadas pelas pessoas naquela época. Tudo isso ele retrata através de metáforas e uma espécie de fábula, onde ele usa animais como os personagens principais. Na minha opinião, é um ótimo livro que retrata problemas que ainda existem, como o acúmulo de poder e o ego de supremacia. Ao final, aquele que era contra os humanos, o porco Napoleão, ele acaba se tornando escravizando todos os outros bichos à sua volta. Muitos dizem que é um livro tedioso e fútil, porém eu acho que ele demonstra toda a dor e opinião do autor, além da insatisfação popular com esse problema na época. Esse livro foi responsável por retratar o que muitos vivenciaram naqueles tempos, e hoje traz uma ideia de reflexão sobre a igualdade e os direitos e deveres da população, independente do acúmulo de capital de cada um. É importante também frisar que a gente consegue fazer uma alegoria da Revolução dos Bichos com a Revolução Russa, que ocorreu em 1917 e foi um conjunto de eventos sociais e políticos que alteraram a estrutura da Rússia. Assim, posteriormente, a monarquia foi substituída pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sob o comando de Lenin.
Na Revolução dos Bichos, o Sr. Jones era o fazendeiro que explorava os animais e o porco-major era aquele respeitado por todos, considerado mais inteligente, que começou a implantar a ideia da revolução e acabou se tornando o líder. Assim, a gente pode relacionar o Sr. Jones com Lenin, que liderou o país durante um dos momentos mais importantes da sua história, e com Marx, que assim como o Major não chegou a ver a revolução com os próprios olhos, mas inspirou diversos movimentos mesmo depois da sua morte. Napoleão e Bola de Neve assumiram o poder e as discordâncias entre eles foram gritantes. Assim, eles são representados por Stalin e por Trotsky, que participaram da Revolução Russa apoiando o Partido Comunista da época. Nós podemos relacionar o livro também com a realidade política de vários lugares no mundo atualmente, mostrando a relação entre a sociedade e o governo. Já que não adianta na teoria você defender uma coisa, você defender a liberdade, a igualdade como no livro, e você não colocar em prática, ou colocar em prática atitudes que não são coerentes. E é isso que a gente vê muitas vezes hoje em dia, governantes que falam uma coisa e fazem outra, não beneficiando, não sendo propício para o bem comum. Então, galera, algumas curiosidades sobre o livro são que ele tem sua versão em quadrinho, publicada pela Companhia de Letras. E vocês acreditam que ele é o 7º livro de ficção mais vendido no Brasil, com 17.200 exemplares? Ah, e ele também tem sua versão adaptada em filmes também, pra quem não curte muito ler, tem também filmes. E é isso, gente, esse foi o nosso podcast, eu espero que todos vocês tenham gostado. Então, é isso, fui, bye bye!